Nós precisamos recolher a palavra como a vontade de Deus para mim. E se Ele diz que eu sou curado, que eu sou liberto, eu declaro o que as Escrituras dizem e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo em Cantares capítulo 2, o versículo é o 15. Cantares capítulo 2, versículo de número 15. Você pode ir encontrando na sua Bíblia, enquanto o pastor vai conversando com você. Nós temos passado, períodos da nossa vida, aos quais nós precisamos reconhecer o que tem atrapalhado o agir de Deus. Deus quer operar, Deus quer fazer as suas maravilhas na minha vida, mas nós temos que reconhecer também, para que as obras do Senhor se cumpram, eu preciso estar andando de acordo com a sua palavra, de acordo com a palavra de Deus é Cristo em minha vida, a palavra de Deus é Deus em mim, então eu preciso reconhecer essa palavra. E aqui em Cantares 2,15, vamos pegar esse versículo específico aqui, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos lá. Existem coisas da nossa vida que, se nós não dermos a devida atenção para ela, nós vemos dias difíceis, por exemplo, no casamento, no ambiente familiar, o que diz respeito aos filhos, à vida financeira. Existem dias maus para todas as pessoas. Porém, o que a Bíblia declara é que nós temos que ter um cuidado com as raposas e rapozinhas, que eu até comentei pelo culto da manhã, que nós temos que compreender duas coisas. A raposa é um bicho que trabalha à noite ou durante o dia? A raposa trabalha à noite. Por que ela trabalha à noite? Porque ela não quer ser percebida, ela não quer ser notada. Ela não quer que alguém veja as suas tramóias, as suas peripécias. Ela não quer ser encontrada fazendo as coisas que ela faz. Por isso a Bíblia traz um comparativo, de que se você der atenção para que proíba a ação dessa raposa, ela não vai destruir a vinha. A vinha, você já sabe muito bem, que produz uvas. E as uvas, diz a palavra, o mosto, que também diz lá no livro de João, capítulo 2, que representa a alegria. E muitas vezes nós acabamos permitindo que antes da bênção de Deus se completar, se concluir, antes de aquele grande ápice da nossa vida com Deus chegue, existem algumas tentações, batalhas que nós precisamos enfrentar. E isso não quer dizer que seja algo que é necessário acontecer. Mas, de modo geral, pensamos assim: se as vinhas estão em flor, o que acontece depois que uma planta ela gera uma árvore frutífera, vamos pensar assim, depois que ela sai, ela solta os botões das suas flores, qual que é o próximo passo para ela? Vai gerar o quê? Vai gerar um fruto. Então, o cuidado de você dar atenção enquanto este fruto ainda não nasceu, é cuidar desta vinha para que aquele milagre, para que aquela bênção, aquela dádiva de Deus não se perca no dia ou muito menos à noite. Por que eu falo à noite? O Senhor Jesus disse isso, que à noite o homem não sabe, não consegue enxergar, e ele não falava somente do fato da escuridão da noite. Ele queria nos ensinar que nós temos que tomar um cuidado, que sem direção, sem a luz, sem clareza para tomar alguma decisão, você pode tomar a decisão errada. Boa tarde, irmãos. Amém? Sem clareza, sem a luz de Deus, você pode tomar a decisão errada. E quando a Bíblia fala cuidado com as pequenas rapozinhas, você consegue compreender comigo? Acredito que você entenda assim também, senão eu vou tentar lhe ensinar dessa forma. São as pequenas coisas que destroem as nossas vidas. O casamento, irmão, quando você sabe, quando gera aquele amor, ali há o matrimônio, há o casamento, geram-se os filhos. Os filhos fazem que o amor da família cresça ainda mais. Só que se nós não dermos a atenção às coisas da nossa vida, do casamento, do matrimônio, marido, mulher, pais e filhos, as coisas que eram para ser bênção acabam tornando-se maldição.
Eu já vi, por exemplo, casais que se colocaram na minha frente com a intenção de tentar encontrar uma ajuda para resolver sua vida, seu casamento, dizerem um para o outro que eu não te amo mais, eu não quero mais viver com você. E aí você vai procurar saber, você como um pastor, ele tem o cuidado de ajudar, de dar a palavra, de dar o conselho. E aí você percebe que o problema deste casal, na verdade, são as pequenas coisas. As coisas que ao passar do tempo, com o passar dos anos, a pessoa vai desprezando. Ela vai tratando as coisas que outrora era levado a sério, vai levando na brincadeira. E aí então, uma família que era uma bênção vai se tornando uma família amaldiçoada. Mas como assim, pastor? Foi praga mandada? Não foi praga mandada. Muitas famílias estão destruídas porque procuraram o caminho errado. Não tiveram a atenção. Eu sempre gosto de falar, o sinal de alerta é um aviso. E Deus sempre nos avisa para que nos atentemos no caminho que estamos vivendo. Pensando com a base dessa mensagem, vamos deixar aqui, vai comigo por gentileza, em 2 Crônicas 18. Eu sempre falo desse amigo aqui, porque acho importante a história dele. O Josafá, se você fizer a leitura do capítulo 17 todo, nós vamos começar agora segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 1, fazemos a leitura. Mas se você fizer a leitura do capítulo 17, você verá que o Josafá, quando tomou posse do reino, quando ele virou o rei, quando ele foi coroado rei, ele simplesmente tomou a decisão de buscar a Deus. Ele simplesmente disse que faria as mesmas coisas que Davi também tinha feito. Davi foi um exemplo, sim ou não? Davi foi um exemplo, um rei a qual invejável pelos outros, porque ninguém alcançou a maestria que alcançou Davi. Só que quando ele começa a buscar a Deus, ele coloca todo o povo também a buscar. Olha que importante quando você tem a presença de Deus, quando você sabe que precisa do Senhor, você tenta ao máximo estimular as pessoas que você ama a também a buscarem a Deus. E Josafá, ele então chama os profetas, ele faz ali uma reunião, de estado, coloca todo mundo à frente dele e diz, olha, vocês vão para as praças, vocês vão às ruas, vocês vão passar em toda a nossa cidade em Judá, que era o reino do sul, e vocês vão falar do Senhor, vocês vão apregoar o Senhor ao coração de todo o povo. Olha que sabedoria desse rei. Por que ele foi sábio em fazer isso? Porque se ele colocar Deus ao coração das pessoas, e as pessoas temerem a Deus, o governo dele vai ser bênção ou maldição? Então ele foi um homem dirigido por Deus? Sim, ele tomou as decisões certas, e quando você toma as decisões certas, a vida da gente prospera ou não? Quando fala prospera, a gente já logo lembra de dinheiro, a gente não tem que pensar só em dinheiro, a gente prospera no casamento. É bom ter um casamento próspero? Sim ou não? É bom ter uma vida financeira próspera? É bom também ter uma saúde próspera. Dá para ter uma saúde próspera? Ô pastor, como diz uns aí fora, eu tenho saúde para dar e vender se alguém quiser, até para doar o sangue também, às vezes, até o órgão doa hoje, Veja só que coisa boa. Então Josafá fez a coisa certa. Ele fez algo que motivou, a Bíblia fala que ele andou nos caminhos de seu pai. Ele foi um homem bom, um homem que andou de acordo com a palavra. Porém agora no capítulo 18, entenda, a história de uma pessoa não pode ser contada somente o final. Mas se você quiser marcar, até como título dessa mensagem, o pastor colocou, até no meu esboço eu marquei aqui, terminar é tão importante quanto começar. Se você não der o primeiro passo, se você não se esforçar diante de Deus, você nunca vai saber se Deus iria fazer ou não na tua vida. Você nunca ia saber se o Senhor ia agir em sua vida. Você tem que dar o primeiro passo, aceitar Jesus, começar a andar com Deus, você e Deus. Aos pouquinhos você vai andando, conhecendo Jesus. Logo assim como hoje você veio no culto da família, quem está em casa também recebe a mensagem do culto da família na Igreja da Graça. Agora eu já estou buscando pela minha família. Não só por mim agora, eu já tenho Jesus em meu coração. Lembrando, Josafá buscou a Deus,
E ele aplicou a todos que estavam debaixo da autoridade dele também a buscarem a Deus. Quando nós estamos em um local onde as pessoas buscam a Deus, o ambiente é de paz. Não há hostilidade. Pastor, mas há controvérsias, e essas controvérsias existem porque existem pessoas que não buscam a Deus de verdade. Tem gente, como diz Romanos 9, versículo 6, tem gente que diz que é de Israel, tem gente que diz que é crente, mas não é, é só um disfarçado. Nós somos de Jesus, amém? E os que andam com Jesus, eles vão crescer. Olha o que diz o versículo 1 na tela para você. Versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aqui eu fico preocupado, preste atenção. O Josafá cresceu, prosperou, melhorou de vida, aplicou o coração em buscar a Deus. O povo que estava em sujeição a ele também estava andando com Deus, ou seja, o reinado dele prosperava. As coisas fluíam. Se você pensar, por exemplo, não pensando no âmbito político, mas falar de rei é lembrar de política. Rei é um tipo de política, né? O tempo monárquico. Mas vamos pensar o seguinte, vamos olhar uns anos atrás. Nossa, que governo bom! Olha só, agora todo mundo compra carro, todo mundo compra casa, tem dinheiro sobrando. Quem lembra de uns anos atrás que se falava assim? Aí depois que foram ver o tamanho do rombo escondido, meu irmão, né? Aí vocês viram aí, né, o que deu no Brasil, e a gente está pagando o preço até hoje. Claro que eu falo para você de uma maneira de governar. Só que o Josafá, depois que ele cresceu muito, aquela humildade, aquele coração de estar sempre se humilhando diante de Deus, já não é mais o mesmo. Por que eu posso reconhecer isso? Você se lembra que o Acabe, aliás, eu vou falar de o nome de uma mulher, você vai se lembrar da maldição dessa mulher. Alguém lembra da Jezabel? Já viram falar da Jezabel? Mulher do diabo, né, gente? Eu posso falar assim porque a própria palavra diz, Jezabel era mulher do diabo. Ou seja, se o Acabe era casado com a mulher do cão, a mulher do Satanás, logo esse homem também era influenciado. E a Bíblia diz que esse homem chamado Josafá permitiu que houvesse uma união da família dele com a família de Acabe. Aparentou-se. O que é aparentar-se? É ter um laço familiar. Gente, nós temos que ter um cuidado para que nós não venhamos viver julgos desiguais. O que são julgos desiguais? Só para você entender. Você sabe o que é um julgo? Já deve ter ouvido muitas vezes na Bíblia. Julgo era um tipo de aparelho que se colocava aos bois para que eles puxassem a carroça, para que puxasse ali o chamado arado, né? Era mais ou menos assim. E quando a palavra diz julgo desigual não tem como dois bois em julgos diferentes seguirem o mesmo caminho. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. É uma força de expressão que nós temos que entender. Se eu estou me unindo com as pessoas erradas e tendo as ideias que elas têm, logo eu também estarei contaminado pelas ideias e práticas dessas pessoas. Deu para entender até aqui? Deu para entender? Ele permitiu aparentar-se com alguém que servia a demônios. Alguém que não tinha o mesmo preceito, a mesma fé. Aí está uma briga até teológica que algumas pessoas falam, né? Que, eu vou casar, não achei um crente, eu vou casar com um que serve, sei lá, que serve um demônio. Vou falar assim para não falar de religião. Eu vou casar com um satanista, eu vou converter ele. Você sabe que no fim isso aí dá tudo certo. Dá ou não dá? Não dá. Não funciona, é a mesma coisa. Eu quero trazer, por exemplo, na minha roda de amigos, eu curto heavy metal. Já viu aqueles caras bem doido do rock and roll? Eles têm o jeito deles. E eu sou ali, né, irmão, daquela música calma, tranquila, né? Eu gosto de ouvir uma música bem suave. Não vai ser compatível, vai ou não vai? Não vai ter jeito. Então, logo olhando nesse único versículo, você percebe o que, irmãos? Que o Josafá, depois que cresceu, depois que prosperou, depois que ele teve muito conhecimento, ele toma uma decisão errada.
Amigos, eu até gosto de explicar uma coisa, isso para mim, na minha concepção, não estou dizendo para você que você deve agir assim, mas na minha concepção do conhecimento pouco que tenho da palavra, imagino que, segundo a Bíblia em 1 Reis fala, Segunda Reis fala que quando o Josafá permitiu aparentar-se a família, foi quando a sua filha casou-se com o filho de Acabe. E essa união, você sabe, meu irmão, que indiretamente, em algum momento, eles iam acabar se topando. Lembrando que o Acabe era rei, eu estou contando o modo histórico, mas você entende do modo espiritual, já vou te explicar. O rei de Samaria, o reino do norte, ficava com Acabe, e o reino do sul com Josafá. Eles uniram ali os laços. Para quem entende um pouquinho, né, só de pensar nisso, espera aí, a filha do rei do sul casou com o filho do rei do norte. Opa, vamos ter uma união aí, né? O reino vai se unir. Só que para a gente conseguir compreender, você já viu aquela expressão que diz assim, ó, fazer sociedade, às vezes nem com a esposa dá certo. É ou não é verdade? Então preste atenção, se andar com quem já tem a mesma fé que você já não é fácil, imagine andar alguém que não crê na mesma coisa que você, que não dá crédito para a mesma coisa que você, vocês terão problemas. Agora, quando eles se unem, agora eu posso contar para você a revelação. A Bíblia diz, irmãos, que logo após prosperar, logo após terem se fortificado, agora o Acabe está tendo uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Olha o que o diabo faz na vida das pessoas que não prestam atenção na vida que ele tem com Deus. Versículo 2. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe, passou um tempo lá em Samaria, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para que ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a fazer o que, gente? A subir a Ramote Gileade, subir com ele a Ramote Gileade. Olha para o pastor. O que acontece? Passou-se uns anos, você já viu aquela expressão que se dá quando você quer engordar o porco? Como que fala? Para depois matar, como que fala? Você está cevando o animal, não é assim? Você também já ouviu? Está cevando, você está preparando para depois matar. O que acontece? O Josafá era o porquinho da história, porque o Josafá passou alguns anos, não teve briga, estava tudo em paz, chega um momento que o Josafá é chamado por Acabe, vem aqui, venha na minha casa, vou preparar para você aqui uma espada para te matar. Foi isso que ele falou? O que ele preparou, gente? Preparou um banquete. Cuidado para a gente não cair, né, nas falsidades dos presentes. Cair nas falsidades daquele que faz assim, ó, tapinha. Me ajuda aí, crente. Tapinha nas costas. Ô amigão, ô amigona. Cuidado. Porque você só pode conhecer as pessoas ou tomar decisões se você estiver pautado na direção. Porque se eu não tiver cuidado para apanhar as raposinhas, o que vai ser destruído? A minha bênção. Lembra o que Jesus nos ensinou em Cantares? Apanhe as raposas, as pequenas raposinhas, porque as nossas vinhas estão... Quando a flor nasceu, quer dizer, logo está vindo... a bênção, está vindo o fruto, logo está chegando. Irmãos, estava se confirmando o reino de Josafá, só que ele fez a escolha errada, ele não apanhou a raposinha, ele deixou a raposinha entrar, entrou na mente dele. Tem pessoas que são muito de Deus, mas quando começa de conversar, você pode perceber, irmãos, eu não sei você já conheceu alguém que tem uma maneira de falar diferente? Por exemplo, uma diferença linguística. No Brasil tem o gaúcho. Tem alguém que é gaúcho aqui? Alguém que é do Rio Grande? Aqui tem a senhora é do Rio Grande? O pessoal do Rio Grande, você está conversando com ele, você fala alguma notícia, barbaridade, tchê, né? Né? Ele tem esse costume. Se você falar com uma pessoa de Santa Catarina, ele tem um outro jeito de falar. Se você falar com alguém do Nordeste, então, né? Se ele falar assim, eita, gota serena, que trem é esse de gota serena? É um jeito deles de falar, assim como o gaúcho tem de falar. Então a gente tem que entender que existem maneiras que você vai acabando aprendendo por conviver demais com as pessoas erradas. Estou dando o exemplo que daqui a pouco você está tanto caminhando, vivendo com um gaúcho, daqui a pouco você está lá, barbaridade, bate, né?
Mas não é do meu âmbito, não é do meu costume isso, mas de tanto estar junto, você acaba até pegando ali aqueles traços linguísticos. Então, estou exemplificando para compreender. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que me aparentar com alguém que anda com demônio, gente? Não, pastor, mas como é que eu vou ganhar as pessoas do mundo? Irmão, eu não preciso ir no boteco para ganhar alguém que está bêbado. Alguém que vive na cachaça, melhor dizendo. Alguém que vive na perdição. Eu não preciso ir na casa de prostituição para tirar alguém que está no adultério. Sim ou não? Não preciso. Agora a gente tem que entender, o que está acontecendo com o Josafá é, nossa, o Acabe é legal, falaram que o Acabe era do diabo, falaram que o Acabe não prestava, mas olha o banquete que ele me fez, como é que eu vou falar que um cara desse é ruim? Você está entendendo que o diabo está fazendo o quê, irmão? Está agindo na mente da pessoa, na emoção, no sentimento, e agir na emoção e agir no sentimento é a pior coisa que existe, que depois você quebra a cara, sofre por agir por sentimento. Temos que agir com a direção da palavra. E quando a gente começa a agir na direção da palavra, a gente vai estar cheio de amigos, amém? Não, amém, né? Não vai dar certo. Você começou a andar na palavra, começou a fazer a coisa do jeito de Deus, você vai tirar as raposas. Tem gente que não vai caminhar mais com você porque é uma... Pastor, o senhor está dizendo que o meu irmão, que a minha irmã, que a minha avó, que a minha tia é raposa? Não estou dizendo que ela é. Não estou dizendo que ninguém seja. Mas se aquilo ali está atrapalhando a sua vida com Deus, você vai ter que, infelizmente, você não vai dar crédito mais para as palavras daquela pessoa. Quem entendeu, diga amém. Não bastasse isso, o que o nosso amigo faz? A Bíblia diz com clareza, persuadiu. O que é persuadir uma pessoa? É o mesmo que ludibriar. Você promete mundos e fundos. Olha, pois é, pense na mesa do banquete, estava ali, o Josafá estava Acabe. Pois é, Acabe, Josafá, nós temos que entrar numa batalha em Ramó de Gileade, vamos tomar a terra para a gente, o que você acha? Vamos comigo nessa batalha? E ele persuadiu Josafá. Irmãos, tem gente que acaba escutando demais o que os outros falam. Você tem uma postura de andar com Deus, mas você fica ouvindo muito o que os outros falam. Nós somos pessoas que, se não tivermos cuidado, nós vamos agir não do jeito do Senhor, ou da maneira que eu acho que deveria ser feita, mas do jeito que alguém esteja me iludindo. Cuidado para não agir com sentimento e com emoções. Mas pastor, é meu filho, ele pediu só 10 mil, tadinho, eu vou dar para ele, eu vou dar esse dinheirinho para ele é meu filhinho. Cuidado que você pode matar teu filho fazendo isso. Porque o dia que você não tiver, o dia que você não puder, ele vai te persuadir até se fazer um empréstimo. Eu já vi caso de filhos que fazem de tudo para o pai dar tudo para ele. Depois que o pai não tem mais o que dar, ele vai e começa até a roubar dentro de casa. Bujão de gás, as coisas da casa. Mas credo, pastor, irmãos, pessoas que são persuadidas a viver debaixo de uma opressão. E eu posso provar para você, tem pessoas que de tanta opressão, ela acaba cedendo, ela acaba caindo no conto do vigário. Amados, eu comentei no culto da manhã, e vou comentar com você agora. Eu lembro-me que minha mãe falava quando eu era criança, ela dizia assim, eu fui muito sofrida, meu filho. A minha mãe morreu muito cedo, eu tinha 7 anos, aquela dor, aquela tristeza, né, aquele aperto. E ela disse, quando casei, quando o meu pai casou de novo, eu sofri muito com a minha madrasta, eu tinha que cuidar dos irmãos, olha, era uma vida muito difícil. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi casar. Ela se livrou de um problema e arrumou outro. Tem gente que, já viram aquela expressão católica, destampa um santo para tapar o outro. Descobre um para cobrir o outro. Na emoção, no sentimento, na dificuldade, ela fez a escolha errada. Ela estava com essa pessoa que fala com você aqui no ventre dela, e apanhando porque a pessoa, o meu pai, que amo muito hoje de Jesus, graças a Deus, os anos passaram, né? Eu já estou com 20 anos, amém? Não dá risada, né? Já se passaram tanto aí de tempo na minha vida, já tem 30 e tantos anos, graças a Deus, Deus mudou a maldição em bênção, mas naquele tempo, ela tinha que esperar a pessoa de Deus, esperar a pessoa, o primeiro homem que apareceu é esse que eu vou casar para sair da casa do pai. E o que aconteceu? Ela saiu do sofrimento na casa do pai para sofrer na casa do marido. Coisa séria. Quando você faz a escolha pelo sentimento, pela emoção, pelo que você está passando, você faz a escolha errada. Ah, pastor, mas está difícil com Deus, sem Deus você acha que vai melhorar? Sem a luz, sem a direção. Por isso que a palavra nos ensinou em Cantares, a raposa trabalha de noite, meu irmão.
Ela trabalha escondida sem você perceber. As coisas vão, a tramóia do inferno vai acontecendo sem você dar conta. Quando você vê, você já caiu. Por isso que o Josafá, ele deveria ter impedido essa união da sua filha com o filho. Mas pastor, a escolha é deles, agora eu tenho que ajudar. Tem que ajudar não, você tem que dar o conselho. Fez a escolha errada, agora cada um por si, Deus por nós todos. Eu não vou ficar vivendo a vida dos outros, mas pastor, é meu filho. É teu filho, mas você não deve se intrometer na vida dele. Você estraga a vida dele, você estraga a vida dela e a sua também. Quem entendeu, diga amém. Eu lembro de um dia que eu vi uma conversa, eu vou falar por linguagem alta, que alguém pode depois me assistir, ver isso aqui e falar, falou da minha vida, deixa eu falar por linguagem alta. Filha, se você casar e não der certo, volta para a casa do pai. Que ensinamento mais besta é esse? Casou, meu amigo, agora, Deus é contigo. Que Deus abençoe teu casamento, tua família, agora é você e tua família. Pastor, não vai ajudar. Eu não estou falando de casos abusivos, tá, gente? Amém? Não estou falando de casos abusivos, tem casos que existem abusos, existem agressões, não estou falando nesse sentido, estou falando da escolha errada, sem direção de Deus, sem a luz. Existe, meu irmão, vamos falar a verdade, quando tem uma coisa errada, só de olhar você sabe que está errado ou não sabe? Seja sincero, só de olhar, você já não tem a percepção que aquilo vai dar alguma coisa errada? Vai dar algum problema isso aqui, você já sabe que tem algo errado ali. Por isso, irmãos, nós temos que ter esse compreendimento. Se não andamos na direção, sofremos. Eu não vou terminar aqui, só para você se lembrar. Você lembra o rei que foi disfarçado para a guerra? Foi essa história. Se você continuar aqui, você vai ler essa história. O rei disfarçou-se na guerra. Quem? O Acabe. E falou, Josafá, vai você na frente. Irmãos, o que o Acabe queria? Ele só queria o bode expiatório. Sabe o que é o bode expiatório, né? Colocar a culpa em alguém. Ele queria colocar o Josafá na frente da guerra, se fosse morrer, que morresse ele. Ele queria ele como amigo? Era amizade que ele queria? Era amor verdadeiro? Era um prazer de unir a nação? Não era, era só com interesse de algo que ele queria. Só que você sabe que Deus é justo, sim ou não? Na hora que vieram para matar Josafá, é você, Josafá. Deus teve misericórdia, porque ele clamou, Senhor, misericórdia. Aí a Bíblia diz com clareza, Deus fez os inimigos passarem. Aí um homem no meio dos combates de guerra, ele pega uma flecha e lança para cima. Essa flecha vai e cai onde, irmãos? Bem no meio da barriga do Acabe. E o Acabe no fim da tarde morreu. Não se esconda de Deus, tá? Não fuja de Deus, porque se você fugir de Deus, Ele vai te encontrar. Ou, meu irmão, para você tornar a vida com Deus, ou para você se encaminhar na vida certa, ou para praticar a justiça. Amém, gente? Pastor, Deus é amor sim, mas é justiça. Por isso ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Espera aí, se Deus me manda ser justo é porque Ele também é justo. Não pense eu. Quem já leu em Tiago, capítulo de número 2, Jesus agora fugiu da memória. Me ajuda aí os universitários. Acho que é Tiago 2 ou 5 que fala, que diz assim, não pense homem nenhum nesse mundo que vai receber alguma coisa de graça de Deus. Ou você pleiteia da maneira correta, ou você não vai alcançar. Deus não vai te dar nada de graça, porque, tadinho dele. Irmão, eu acho que a pior coisa que o pior sentimento que possa existir é o sentimento de dó. Você quer que Deus tenha dó de você? Eu não quero esse sentimento. Ninguém gosta. Que dózinha. Eu não gosto desse sentimento. Quer me ajudar, estenda a mão, mas não é com dó não, é com amor, é com carinho, é com desejo de fazer o bem. Esse homem caiu nos contos do vigário. Eu preciso correr aqui. Vai comigo, por favor, ainda aqui em Crônicas. Crônicas 26, segundo Crônicas 26. Eu vou ler rápido porque meu tempo está se esgotando. Versículo 1 diz assim, segundo Crônicas 26. Quem está entendendo, diga amém. O que aconteceu com Josafá? Ele apanhou as raposinhas? Não, ele não atentou para a situação. Ele não viu que o diabo estava agindo. Versículo 1, olha comigo lá. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, da idade do que, gente? Vamos junto? De 16 anos, quando começou a reinar, de 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém.
Agora eu quero que você fale com fé, tem que abrir a boca e falar com fé. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Olha o exemplo aí, hein? Porque, o que ele fez, irmãos? Por que Deus o abençoou? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, o pastor, o profeta, sábio nas visões de Deus, e nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Lembra que eu falei a vocês que Deus, Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em nos prosperar. Quando? Quando eu busco, quando eu ando na palavra. O que fez o reinado de Josafá ser bênção? Buscar a Deus. O que fez ele sofrer? Desprezar a Deus. Agora, o mesmo caso, o rei Uzias, ele com 16 anos, totalmente imaturo para reinar, mas ele falou: Deus, eu não tenho idade para isso, mas eu quero te buscar, me dá a direção. O que Deus fez? Prosperou a caminhada de Uzias. Deus fez Uzias crescer demais. Uzias foi, irmão, um dos maiores reis que a Bíblia já nos ensina sobre os livros dos reis e das crônicas, porque mostra, irmão, que Uzias, ele era um homem sábio. Se você continuar a leitura, você vai ver, ele foi o primeiro engenheiro na Bíblia. Ele foi o primeiro engenheiro, ele foi o homem amigo da agricultura. Ele construía, irmãos, as construções que esse homem fez, ele tinha armadas, ele preparou armas bélicas para as guerras, se necessário fosse. Esse homem foi de Deus, diga amém. Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor está pregando muitas vezes, e muita gente deixa a palavra entrar aqui, sai por aqui. O pastor está trazendo a palavra, o pastor está pregando. Eu tenho que entender, peraí, eu não preciso entender, ou melhor dizendo, eu não preciso falar, eu tenho que ouvir a Deus. Eu não sou Deus, eu sei que não sou, mas eu tenho a palavra do Senhor, a revelação de Deus. E às vezes o pastor está pregando e a pessoa não está nem aí porque está ouvindo. Assim como nos dias que Zacarias pregava, o que Uzias fazia? Faz comigo assim, com alegria no coração, ele abria bem os ouvidos para fazer o quê? Para ouvir, para fazer aquilo que estava sendo ensinado. Não adianta ter a palavra e não a praticá-la. Não adianta saber o que fazer e não tomar a decisão. Lembra do que eu falei, o título da mensagem? Você tem que entender que terminar é tão importante quanto começar. Irmãos, começou bem Uzias? Sim ou não, gente? Prosperando, buscando a Deus. Deus, ele começou bem ou não? Começou bem. Quanto cristão começa bem, não falta um culto na igreja. Quanta gente começa, irmão, é uma benção. Torna-se obreiro, torna-se pastor. Quanta gente cresce muito, mas chega uma hora que ela desanima. Eu falo verdade mesmo. Aquele pastor que era uma benção em outro tempo, talvez não é a benção que já foi em outro tempo, porque deixou de buscar a Deus. Não perdeu o título, não perdeu a honraria dada pelo homem, mas diante de Deus não tem mais nada. Busque, não acha nada. Olha o versículo 16, vou terminar agora, versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se... Leia, amados, está lá na tela ou não? Até se corromper. O que aconteceu com Uzias depois que ele se fortificou, gente? Ele começou a se exaltar. O que é uma pessoa que se autoexalta? É a pessoa que traz glória para si. Eu fiz, eu faço, eu sei. Sabe aquela pessoa, eu tenho falado alguns dias há pouco eu tenho pregado sobre isso, que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa que aprende demais, desculpa, quem está em casa também, eu vou ser um pouco desbocado da minha palavra agora. Tem gente que aprende demais, ao invés de ser inteligente, fica burro. Perdão a expressão, tá, gente? Não tem interesse nenhum de machucar ninguém. Mas tem gente que por saber demais se acha alguma coisa. O Uzias, ele está claramente próspero, claramente abençoado. Deus está com ele. Só que ele se fortaleceu tanto que ele achou que tudo que ele fez foi quem? Ele mesmo. E ele se engrandeceu de tal maneira que a Bíblia fala, depois que se fortificou, exaltou-se o seu coração. Ele começou a trazer orgulho para ele tornou-se um homem orgulhoso. Lembra daquele começo que aprendemos? Apanhai as raposas. Pastor, cresceu um orgulho no meu coração. Pastor, porque isso eu não aceito. Porque isso eu não faço. Pois é, mas quando você começou, você fazia.
Lá no início você se esforçava. Quando o pastor pregava e falava algo que teu coração tocava, na mesma hora você tomava uma atitude. Mas agora não, pastor, agora eu já desanimei desse negócio. Em outro tempo, a palavra vinha, na hora você tinha temor. Na hora vinha um tremor. Jesus, eu preciso fazer isso aqui. Agora olha que clareza que diz aqui, se corrompeu o seu coração. E o final do versículo fala, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus. Como que ele transgrediu? Vamos ler comigo? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Espera aí, quem queimava o incenso no altar do incenso? Quem que tinha que fazer isso? Era o pastor, era o sacerdote. Tem coisas que o pastor direciona que a pessoa não quer fazer. Ela quer fazer do jeito dela. Mesma coisa, pastor, eu vou sair da igreja. Irmão, você tem certeza que você vai fazer? Eu não falo da instituição, não falo da placa da igreja, mas tem momentos que a pessoa fala, eu quero ir para um lugar que tem bastante louvor. Eu quero ir para um lugar que o pastor pregue menos. O pastor prega demais aqui, né, irmão? Então eu vou comprar um prego e um martelo, né? Tem gente que às vezes ela fica naquela, porque eu vou lá, porque eu vou aqui. Espera aí, eu preciso da direção de Deus. Porque se eu tomar decisão sem direção de Deus, vai acontecer o quê, irmãos? Vida ou morte? Morte. Esse homem, irmão, ele se exaltou tanto que, eu sou rei, é eu que mando aqui, eu vou queimar o incenso no altar do incenso. E qual que é a postura desse homem agora, irmão? A postura dele é chegar nesse local onde não era para ele estar, só porque ele era grandão, né? Eu falei de manhã, né? Só porque ele era o grandão, ele achava que mandava alguma coisa. Chegou os pastores, versículo 17, porém o sumo sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte, no que mesmo? Do Senhor Deus. Olha o pastor, sabe o que aconteceu? O pastor fez o quê? O que o pastor fez? Isso aqui é o quê? Sinal de alerta. O que o sacerdote disse? Você está fazendo uma coisa errada. O que ele fez? Alertou, Uzias, saia daqui, para que Deus não venha, ter uma conversinha com você. Sai daqui, Uzias. Quando a gente escuta uma coisa contrária do que eu quero, qual que é a minha atitude? Pastor, comigo ou é do meu jeito ou é do jeito nenhum. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, o que aconteceu? A lepra lhe saiu a testa. Tem gente que está leprosa porque é desobediente. Quando eu falo leproso, não é só a lepra da pele, não, tá? Quando eu falo leproso, tem gente que está triste, tem gente que está com raiva, com ódio, coração mal, a pessoa não está prosperando, nada vai para frente porque está carregando uma lepra. Só que antes de acontecer isso, Deus fez o quê? Pela boca do pastor. Ele alertou, cuidado, se você continuar fazendo isso, coisas ruins vão acontecer. Só que a Bíblia fala, quando o sacerdote falou, sai daqui, o que ele fez? Ele se indignou. Quando você dá a palavra para alguém que não aceita a verdade daquilo que Deus quer, ela se indigna. Porque olha o que estão fazendo comigo, por que isso comigo? Eu sou o rei. Ele deixou crescer dentro dele o orgulho. Tem muito cristão que está perdido na vida porque é orgulhoso. Não assume que errou, não abaixa a guarda, não coloca a cabeça no chão ali diante do Senhor no pó. Como a cabeça no chão? O joelho no chão, colocar a boca no pó. Deus, eu errei, eu fiz isso, eu preciso me restaurar, eu preciso sair disso aqui. Tem gente que ela fala, Deus me perdoa, mas daqui a pouco está fazendo igual de novo. O pensamento é igual, a atitude é igual. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas não estão entendendo que terminar é mais importante ainda do que... Porque a Bíblia diz, quem começa não olha para trás, porque Deus não se agrada quem olha para trás. Mas depois que você começou, você não pode parar mais. Você está andando com Deus? Então escute a palavra. O pastor está pregando a palavra, você tem que dar ouvido a ela. Pastor, mas quem é o Senhor? Eu não sei, talvez esteja sendo profeta para alguns aqui, não sei o que você está passando.
Mas tem gente que ela está esquecendo-se das coisas de Deus. Ela tornou-se uma pessoa orgulhosa. Não aceita mais. Ah, pastor, eu não sei o que é esse problema, não sei o que é essa doença. Sabe o que é, irmão? Está faltando santificação, santidade diante de Deus. Tem que ser santo como Deus é santo. Quando você não apanha... Irmãos, tem gente que ela não consegue acordar. Vou terminar a mensagem aqui. Uzias errou, já deveria ter apanhado essa raposinha, não devia? Porque antes de errar, você sabe que vai fazer uma coisa errada, sabe ou não sabe? A gente sabe quando está errado aquilo que está fazendo. Só que quando ele erra, ele toma essa postura, aí Deus faz assim, ó, vou ter misericórdia desse camarada, pastor, prega para ele parar com isso. Aí o pastor prega para ele parar, daí ele faz o quê? Ele se indigna, fica com raiva. Quem disse que eu vou? Aí vem a lepra. A lepra é a consequência, fim de casamento, filhos com raiva do pai, da mãe, marido, esposa, vive brigando, nada vai para frente, não prospera, trabalha, fica no 0 a 0, trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, não dá nem para fazer um churrasquinho, porque o negócio está feio, está apertado. Mas por quê? Porque fez a escolha errada. Mas pastor, eu agora sou de Jesus. Você sabe que tudo tem consequência. Se ele tivesse escutado o que o pastor falou, o que o sacerdote falou, o que aconteceria com ele? Ele sairia para fora do templo, recebeu um puxão de orelha, baixava a cabeça e estava tudo certo. Só que ele quis dar uma de brabão, quis dar uma de bonzão. Aonde saiu a lepra? O orgulhoso anda com lepra na testa. Por que na testa? Por que na testa? Para todo mundo ver. Irmão, e a queda de quem vive no erro, todo mundo vê. Por isso a gente tem que andar com Deus, mesmo que seja momentos que você ache estar certo, ande na luz da palavra, tire a raposinha, tire aquilo que está... Pastor, eu brigo por... lá em casa é assim, lá eu brigo por qualquer coisa. Pare de brigar por qualquer coisa. Pastor, lá em casa, comigo é assim, eu não gosto assim. Para com isso, que você está ficando ranzinho, ninguém vai gostar de você desse jeito. Tome uma postura diante de Deus, faça a coisa certa. Terminar é tão importante quanto... começar. Não adianta começar com Deus, pode ser pastor, pode ser ministro de louvor, pode ser o que for, pode ser o cristão que acabou de se batizar. Começou, agora eu tenho que trilhar esse caminho com Deus. Porque terminar é tão importante. O Uzias terminou mal, o Josafá, graças a Deus, a história dele, se você ler, você vai ver que Deus teve misericórdia dele, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, que Deus coloque a nossa família dentro da arca da salvação. Amém? Amigos de casa, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até mais em nome de Jesus. Amém?